E aí, bora fazer questões de gestão de projetos da IBFC e entender como ela pensa? Eu sou o Rafael, professor de administração, e quero te levar rumo à excelência à banca. Bora lá então. A gente tem em torno de 15 questões aí de gestão de projetos. Lembrando, a gente já viu questões de administração geral, pessoas, qualidade, processos, projetos. E hoje já te adianto, o vídeo de hoje de projetos. Você entender a diferença entre projetos e processos é muito importante, inclusive para a aula de hoje. A banca vai, como todas as outras, tentar te confundir com relação a isso. Se você ainda não me segue, não se inscreveu no canal, já se inscreva para não perder nenhum vídeo. A gente tem bastante conteúdo lá sendo atualizado constantemente e já baixa a lista, se você não baixou, lá em materiais gratuitos, para você fazê-la com antecedência e ter a gravação aqui depois, tá? Ou fazer junto comigo. Beleza, vamos à primeira questão aí, a 96 da nossa lista, falando que tananã é o trabalho a ser executado com responsabilidade de execução, resultado esperado com quantificação de benefícios e prazo de execução pré-estabelecidos, considerando recursos humanos, financeiros, tecnológicos, materiais, patrimoniais, né, equipamentos, bem como as áreas envolvidas e necessárias ao seu desenvolvimento. Gente, essa definição não é uma definição clássica de projetos, mas você tem que buscar as palavras-chave e eliminar as outras alternativas. Vamos lá. Se tem prazo de execução pré-estabelecido, não pode ser processo. Processo é cíclico, rotineiro, repetitivo. Então, processo você elimina. Plano é o resultado formal do teu processo de planejamento, aquele que vai explicitar, formalizar quais as estratégias, os objetivos e as metas. E o planejamento é o processo de diagnosticar o ambiente, entender onde eu estou, para que eu estou ali, qual que é a minha função de vida, né, a minha missão, para que eu estou ali, identificar a tua visão de futuro, quais teus objetivos para o futuro e quais as estratégias, os meios para alcançá-las. Projeto é todo esforço empreendido para realizar algo único, singular, disruptivo, seja um produto, um processo, uma melhoria de processo, um serviço, né? Tudo que for novo. Só que ele tem recursos escassos e é limitado no tempo. É um esforço singular, a gente chama. Tem começo, meio e fim. Ele nasce, cresce, se desenvolve e morre. O projeto morre, o resultado fica, ok? Então temos a definição aí de projetos, não é uma definição usual, mas pelas palavras-chave a gente consegue matar a questão. Questão 97. Cara, fique esperto. A IBFC é uma das poucas bancas agora em projetos cobrando a sétima edição com força, tá? Normalmente a gente vê as bancas cobrando a sétima edição do PMBOK mais na área de TI. E a IBFC não, tá? Tanto que é um concurso aí para administrador, por exemplo, cobrando a sétima edição. Só para você entender o contexto. Aliás, essa aula é um avançado de questões, né? Em aula teórica, a gente esmiuça mais a teoria, a base. Mas a gente tem o guia de gestão de projetos, né? O Project Management Body of Knowledge. A gente tem a quinta, a sexta e a sétima edição. No vídeo anterior de qualidade, a gente viu até questões recentes cobrando a quinta edição. Mas usualmente, até a sexta edição, o PMBOK ele estava organizado, estruturado em processos. Se é processo, tem entrada, ferramentas e técnicas e saída, resultados esperados. E isso é feito de forma cíclica. Esses processos, na sexta edição, 49 processos, são organizados em 5 grupos de processo, agrupamentos lógicos, e 10 áreas de conhecimento: custo, escopo, parte interessada, integração, etc.
Na sexta edição, então, apesar da gente ter uma pegada bastante de tailoring, ou seja, de adaptabilidade, de não prescrição, né, só de descrição, ainda assim, ter 49 processos deixava um pouquinho prescritivo. Quando a gente tem a sétima edição, pós-pandemia ou durante a pandemia, né, houve a revisão do Guia PMBOK, o PMI, que é o Instituto de Gerenciamento de Projetos, tentou e conseguiu, né, dar um tom muito mais de adaptabilidade nesse ambiente mutável, instável, complexo, ambíguo, né, de muito risco. O guia ele passou a ser mais adaptativo, uma pegada mais ágil, né, da gestão ágil. E ao fazer isso, ele abandona a, o enrijecimento dos 49 processos, como se fosse 49 ferramentas já prontas para você usar, didaticamente falando, né? E passa a ser mais geral, passa a trabalhar com princípios de gerenciamento de projetos, passa a trabalhar com áreas de domínio, como se fosse áreas de conhecimento também, mas menos engessado. A gente costuma dizer que a sétima edição serve para qualquer projeto e a sexta edição serve para a maioria dos projetos. Só que o próprio guia sétima edição trouxe como anexo todo o guia sexta edição, permitindo, se você tem um ambiente mais estável, um projeto mais rotineiro, não que o projeto seja rotineiro, mas você já fez aquele tipo de projeto mais vezes, por exemplo, a construção civil, se você tem um escopo bem definido logo no início do projeto, aí sim, utilizar a sexta edição parece mais convidativo. Agora, se você tem um projeto muito inovador, ou um ambiente muito turbulento, que é a nossa realidade hoje em dia, cada vez mais, você usa a sétima edição. Ok? Linhas gerais para você entender. E aí, a IBFC pergunta: o PMBOK aponta princípios básicos. Quando falar princípio, mesmo que não diga que é sétima edição, você tem que lembrar isso. Princípio é a sétima edição. E devem ser seguidos em um projeto. Assinale a alternativa que apresenta 3 dos princípios. São 12, ele pediu 3. Vamos relembrar um pouquinho? Eu trouxe desculpa ali, eu trouxe já o gabarito, mas vamos relembrar os domínios e os princípios. Domínio como se fossem áreas de conhecimento, as 10 áreas da sexta edição. Não é a mesma coisa, mas é só uma analogia. Eu tenho partes interessadas, os stakeholders, que eu tinha na sexta edição também, equipe, a equipe do projeto, que bem da verdade eu tinha na quinta edição, na sexta como recursos, ciclo de vida, entender o teu ciclo de vida do projeto, e aqui muito o pós-projeto. A gente tem uma pegada bastante forte de sustentabilidade. Todo o ciclo de vida depois que vai impactar o ambiente, enfim. Planejamento, clássico planejamento, incerteza e ambiguidade, né, que na sexta edição a gente tinha um risco, não sei se vale a analogia, mas entender que o nosso ambiente está cada vez mais incerto e ambíguo, né, complexo, instável. Entrega se refere ao escopo mesmo do projeto, os requisitos, as entregas feitas e validadas pelo cliente. E aqui, na sétima edição, cada vez mais de forma cíclica, né? Não de forma linear, preditiva, sequencial. Desempenho tem a ver mais ou menos com a qualidade ali da versão anterior. E trabalho do projeto é a articulação de todo o trabalho necessário, né? A gestão do conhecimento, das mudanças e da execução do projeto. Esses são os domínios. A tua questão perguntou os princípios. Tá aqui os princípios. Princípios são 12 e eu acho que a banca, todas as bancas vão tentar cada vez mais tentar trocar domínio com princípio ou pegar um princípio nada a ver, com uma pegada mais tradicional, mais ou menos isso. Princípio, servidão.
Você ser um líder servidor, um líder que está ali à disposição. Se todo mundo pensar dessa forma, tentar se ajudar, entregar o máximo que a pessoa precisa, né? Ter empatia. Aliás, os princípios se correlacionam. Como no direito administrativo, por exemplo, que a gente tem o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, eles também se conversam, né? Entre si eles se conversam. Aqui a mesma coisa. Colaboração, essa ideia de uma equipe mesmo, né? Não um grupo de pessoas, uma equipe que se ajuda, colabora, enfim. Empatia, tanto interna, entre as pessoas da equipe, como externa, com o cliente, com fornecedores, enfim. O foco no valor, assim como na aula de qualidade, a gente tem aqui o foco na entrega do valor, não no cumprimento da tríplice restrição de custo, orçamento e escopo. Aqui a gente se preocupa mais com o valor, com a efetividade entregue ao cliente, não só com a eficácia e a eficiência do projeto. Percebe? Pensamento sistêmico, bom, cada vez mais em certo mundo, a gente tem que entender aquele até o efeito borboleta, né? Mexer um pouquinho numa partezinha impacta em outro lugar que a gente às vezes nem sabe. Então, essa inter-relação, essa visão holística, essa visão macro, ponta a ponta, é importante. Liderança, e aí ele pode vir como liderança servidora, né? Eu já vi muita banca fazer isso, não está errado, tá? Essa liderança inspiradora, né? Democrática. Cuidado, se vier liderança autocrática, liderança tradicional, alguma coisa nesse sentido, chefia, né? Desconfia, vai estar errado. Tailoring, adaptabilidade. Tailoring é um processo vindo lá da alfaiataria. Ou seja, o alfaiate, cada roupa que ele faz, ele ajusta conforme o cliente. E aqui é a mesma coisa. Não adianta vir com 49 processos, como se fossem uma caixa de ferramenta fechada. Cuidado, eu estou falando assim, criticando a sexta edição para você entender a evolução para a sétima. Mas não que a sexta edição esteja errada, ela vale muito. Qualidade, bom, princípio básico da expectativa do cliente, do controle de variabilidade, dos limites, né? Tudo que a gente vira na aula anterior. Complexidade, entenda que os projetos são complexos, são partes às vezes que a gente não conhece, há uma assimetria de informação muito grande, mesmo para o gerente de projetos, por exemplo. Ele não tem todas as informações. Riscos, que é aquele aspecto futuro, a gente não controla, tem uma probabilidade de ocorrer, tem um impacto caso ocorra e pode ser positivo ou negativo. Resiliência, essa adaptabilidade, de novo, ó, como é repetitivo essa ideia, né? De mudar e se adaptar, né? Darwin já falava, não sobrevive o mais forte, sobrevive o mais apto ao ambiente, o mais resiliente. E mudanças, entender que o ambiente muda, a única certeza é a mudança. Fechou? Dei uma boa pincelada aí para você ir bem para a prova de domingo, agora para quem está estudando para o Ebicera, agora em dezembro de 2023, mas também caso você esteja se preparando para outras provas. Então, ó, só lembrando aqui os princípios, ó, capacitação não, avaliação não, dedicação não, né, avaliação também não, e colaboração, liderança e adaptabilidade. Fechou? Questãozinha de decoreba? Até é. Mas pensa assim, ó, a gente não tá tão preocupado aqui com ficar inspecionando, não tem essa pegada. Uma pegada mais colaborativa, tal, e sempre busca essa adaptabilidade, tá? Para a sétima edição, a mudança, o risco e a adaptabilidade, incerteza são as mais importantes. Questão 98. Um projeto é um único conjunto de atividades com um ponto inicial e final definidos. Lembra, ele nasce, cresce, se desenvolve e morre. Os projetos podem variar de tamanho e finalidade, do lançamento de um ônibus espacial da NASA a um casamento. Inclusive, no slide eu costumo brincar com isso, né? Da plataforma da interespacial a um casamento, a um projeto de casamento. Perceba, o projeto de lançamento de um foguete, de um ônibus espacial, é construir aquele momento.
Quando o ônibus espacial é construído e vai e retorna, o projeto morre, mas as lições aprendidas, o ônibus espacial permanece. O casamento é a mesma coisa, só que o casamento é um serviço, né? Então ele não é estocável depois, né? Ele morre naquele momento que construiu o projeto, perdão, que a gente fez o casamento. Mas todo o processo de planejar, convidar, fazer acontecer e termina no casamento. Assinale a alternativa que apresenta o que significa quando dizemos que um projeto obteve sucesso na dimensão preparação para o futuro. Preparação para o futuro é entender o seguinte: lições aprendidas com aquele projeto. Permitir que o conhecimento que você obteve naquele projeto vai ser aproveitado para as lições futuras. Então, se preparar para o futuro, olhar para o futuro. Seria mais ou menos igual, análogo, ao PDCA na etapa do ACT. Você analisa o que fizera anterior, não, o que fizera e se prepara para o futuro. Se deu certo, você atualiza isso. Se deu errado, você já percebe o que deu errado para não errar na próxima, certo? Então vamos lá. Preparação para o futuro é que o projeto foi bem executado e trouxe aumento de vendas? Não, a gente quer melhorar os próximos projetos. B, que ao final do projeto, todos os colaboradores que participaram dele permaneceram na empresa, deixando-a pronta para projetos futuros e garantindo o emprego. Gente, isso é o mínimo, né? Você vai terminar um projeto, vai demitir todo mundo? Não, não é isso. São lições aprendidas, conhecimento gerado. Lembra a espiral do conhecimento que ela sempre vai se expandindo. Que a empresa consegue fazer mais de um projeto ao mesmo tempo e pode lucrar mais? Não. Que o projeto atual não desenvolveu uma técnica, infraestrutura, tecnologia que auxiliará em projetos futuros. Se não desenvolveu, não teve preparação para o futuro. E que o projeto atual desenvolveu uma técnica, infraestrutura, tecnologia que auxiliará em projetos futuros e que a empresa teve sucesso. Aí sim, cuidado, né? Se você leu rapidamente a D ali e não viu não desenvolveu, não, mas aí depois ele fala e deu tudo errado, né? Meu Deus. 99. No recente guia PMBOK, sétima edição, deixaram de existir 5 processos, na verdade, 5 grupos de processos, né? Iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. No lugar destes, entraram o quê? Entraram 12 princípios e 8 domínios, ok? Você tem que lembrar um dos dois. Então, 10 regras de estabelecimento? Não. 12 princípios de entrega do projeto? Sim. 7 processos de definição? Não. 5 máximas do planejamento? Não. 9 princípios de definição? Não. A gente teve 12 princípios de entrega de valor do projeto. Balizadores. Lembra, princípios são valores que todo mundo tem que ter ali tatuado no coração e na mente ao fazer aquele trabalho. Se você é um servidor público, você tem os princípios da administração pública. Se você, sei lá, tem princípios do direito constitucional, tem princípios do direito civil, penal, na administração não é diferente. Questão 100. Sobre o gerenciamento de projetos, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um resultado, produto ou serviço exclusivo. Perfeito, isso é a definição do PMBOK. Ele fala ainda, podendo estar inserido em um programa, em um portfólio ou ser um projeto isolado. Então, a 1 está correto. 2. Projeto, por definição, pode ser uma atividade contínua e repetitiva, portanto, uma rotina. Isso é processo. Está errado. Então, só a 1 correta. 101. Em gestão de projetos, há sempre restrições. Sobre as demandas conflitantes que geram essas restrições, assinale a alternativa incorreta. Galera, o projeto levou mais para o lado da adaptabilidade, inovação, incerteza. Se a questão não fala nada, lembra mais da sétima edição.
Se o projeto falar mais de técnicas, processos, artefatos, tirando o Scrum, é, restrições, você pensa mais na sexta edição, ok? Então ele quer saber a restrição incorreta. Perguntou restrição, você tem que lembrar desse triângulo aqui. É o triângulo, a tripla restrição ou tríplice restrição dos projetos. Pensa nesse triângulo como aquele cobertor curto, aquele lençol de elástico curto. Quando você vai colocar um lado da cama, sai o outro. Aí você estica para um lado, sai do outro. Vamos entender isso daqui. Essa área azul é a qualidade, ligado à expectativa do cliente. Lembra aquela expectativa versus o resultado? Satisfação é o resultado menos a expectativa da aula anterior? Se você não viu, volta lá na aula anterior. Uma das últimas questões. Essa expectativa do cliente do projeto, ela é vista do ponto de vista do cliente quer que o projeto seja entregue no prazo definido e no orçamento definido, acordado, dentro do orçamento. Tá, Rafael. A gente não quer sempre encantar o cliente, então a gente vai tentar entregar mais do que o cliente pediu, que é o escopo. Escopo é o que o projeto fará, as entregas do projeto. Ao entregar mais do que o cliente quer, esse projeto possivelmente, provavelmente vai custar mais ou vai demorar mais. Tá, então eu não posso mexer no escopo, porque ele altera o custo e o tempo de modo a frustrar a expectativa do cliente. Ok, então eu vou tentar ser o mais econômico possível e fazer o projeto custar menos. Provavelmente eu vou ter que negociar com recursos humanos, fornecedores, trabalhar menos no dia a dia, dar mais folga, isso vai demorar mais. Ou eu vou entregar menos. Tá, então eu vou tentar agilizar o trabalho do projeto para entregar antes do prazo. Provavelmente isso vai custar mais, porque eu vou ter que botar mais recursos trabalhando ali na obra, né, num projeto. Eu estou pensando na minha cabeça aqui num edifício, né? Mas pode ser outros projetos. Ou eu vou ter feito menos. Entenda que esses três pilares de restrição, eles são bastante rígidos e são os principais. O gerente de projeto, ele se preocupa muito com esses três. Não é que não exista outras restrições, mas as três principais são essas. Então, se vier uma questão de restrição na tua prova, lembra desse triângulo, né, o cobertor curto. Tempo ou cronograma, custo ou orçamento e escopo ou as entregas do trabalho, do projeto. Fechou? Então, tempo, custo e escopo, ele já trouxe o tradicional, materiais, não. 102. Um projeto é um único conjunto de atividades com ponto inicial e final. Ele já até falou isso, casamento, tá? Ele já falou isso em questão anterior. A administração do projeto é a tarefa de fazer com que as atividades sejam feitas em tempo, dentro do orçamento e de acordo com as especificações, o escopo. Tríplice restrição, né? Assinale a alternativa correta a respeito do que foi mencionado. A. A gestão de projetos se encaixa bem em um ambiente dinâmico e com a necessidade de flexibilidade e resposta rápida. Sim, perfeito. O projeto entrega algo novo, melhora. Por exemplo, se você tem um processo, ele tá de um jeito. A gente chama esse jeito processo, tá? Tô falando de processo, rotina. Se você fizer um gráfico de performance, ele tá num nível ali. E a gente chama esse atual de as is. Aí a gente quer melhorar o desempenho. Pensa um gráfico aqui no tempo. A gente quer melhorar o desempenho desse projeto, desse processo. Melhorar indicadores de desempenhos, KPIs, por exemplo. Para passar desse as is atual para um to be, um futuro, um estado futuro, a gente pode ter aqui nesse lapso de tempo um projeto de melhoria de processo que vai sair de A para B. Esse projeto, então,
vai atualizar a tua organização, vai melhorar a tua organização. E isso traz flexibilidade. B, somente as... Ah, e ele quer a alternativa correta, né? Então é a mesmo. Eu tô tão acostumado com o BFC procurando a incorreta que eu já nem tô olhando as corretas, né? Vamos ver o erro das outras. B, somente as organizações saudáveis financeiramente estão dominando os mais variados projetos? Não, você pode ter uma empresa embrionária, grande, pequena, você pode ser uma pessoa física, você pode fazer projetos. A gente faz projetos o tempo inteiro. C, a vantagem dos projetos específicos é que contém somente tarefas simples, sem a necessidade de habilidades especializadas, reduzindo assim os exageros de investimento. Olha, você pode ter um projeto que você faz várias vezes algo parecido. Por exemplo, você tem uma construtora. Essa construtora faz prédios de renda para classe baixa, né? Baixa renda. Você pode fazer esse projeto, o mesmo escopo, o mesmo projeto visto pela ótica do cliente, parece ser o mesmo prédio. Mas cada vez que você faz esse prédio em cidades diferentes, você tem tanta incerteza associada, políticas da região, né, plano diretor, o terreno, aspectos do solo, aspectos de iluminação, de clima, que você precisa mudar esse projeto. Cada projeto é único. Mas, lógico, há um espectro entre um limite de total incerteza, é um projeto que eu nunca fiz na vida, eu não tenho ideia nem do escopo, nem do que eu quero entregar. E no outro extremo, um projeto que eu fiz várias vezes algo parecido, que é um ambiente mais de certeza. Mais de certeza, mas não de certeza total. Então a gente tem esse espectro. Mas mesmo projetos mais repetitivos, mais operacionais, precisa de qualificação técnica, sim. Senão não teria a visão do gerente de projetos, não teria a equipe de desenvolvimento, por exemplo. E D, no gerenciamento de projetos temporários, não há preocupação quanto ao tempo da realização das atividades. Outra vantagem é que colaboradores envolvidos podem escolher quando irão trabalhar e utilizar a tecnologia que melhor se adaptar. Gente, não há preocupação quanto ao tempo de realização das atividades? O projeto tem que ter começo, meio, fim. Se atrasar, a gente só sabe que está atrasado porque tinha uma data fim para entregar. 103. Por exemplo, né, reforma de casa, né, sempre atrasa, mas tinha uma data fim. Segundo Kertzner e o guia PMBOK, o poder do gerente de projetos está vinculado à estrutura organizacional adotada para cada empresa, que pode ser dividida em 3 tipos. Se trouxer 3 tipos, lembra, eu tenho funcional, aquela estrutura especializada por funções, por departamentos funcionais que eles são perenes no tempo, né? O gerente de RH, por exemplo, é gerente hoje, vai ser gerente daqui a um ano, se ele estiver ali no cargo. Eu tenho a matricial, que é a mistura. Lembra, a matriz é uma tabela. Se é uma tabela, eu tenho linhas e colunas. E aí eu posso, tanto num lado quanto no outro, ter gerentes funcionais e gerente por projetos, trabalhando de forma conjunta. E eu tenho uma estrutura projetizada, ou seja, eu abandono os gerentes funcionais e me organizo só por gerentes de projeto. Na prática, a gente tem estruturas mistas, ok. Mas na estrutura projetizada, a gente se concentra tanto em trabalhar com projetos, por exemplo, uma construtora, uma agência de publicidade, uma agência de desenvolvimento de software, eles trabalham basicamente com projetos. Então não precisa, né, ter os gerentes funcionais. Eu tenho gerentes de projeto, full time, e só eles mandam. Na funcional, eu só tenho os gerentes funcionais. Eles mandam. Mandam, entre aspas, né? Assim, mandam de forma lato sensu. E no meio do caminho, eu tenho a matricial. Essa matricial pode ser dividida em fraca, média e forte. Fraca, mais para função. Forte, mais para projetos. E o meio termo ali, os dois têm o mesmo poder.
E aí, no meio do caminho, se os dois têm poder, se tiver conflito, e normalmente há, porque há escassez de recurso, o pau come, né? Na matricial fraca e na funcional, o gerente funcional tem mais poder. Na matricial forte e na projetizada, o gerente de projetos tem mais poder. E no meio, na matricial balanceada, equilibrada, aí sim o pau come, toda vez tem que escalar o problema para as alçadas, os níveis de alçada mais elevados. Ok? Então, mas se falar três tipos só, é funcional, matricial, projetizada. Depois a gente pode entender melhor essa matricial e desmembrá-la, entende? Aí você vai procurar. Ó, funcional, projetizado e matricial na A. É teu gabarito. Metodológica, treinamento. Aí ele fala aí um monte de abobrinha. Ó, trouxe aqui para você as estruturas clássicas. No PMBOK quinta edição, a gente tinha basicamente essas, né? Funcional, matricial e por projeto, ou projetizada. Na sexta edição, a gente tem várias outras, né? Orgânica, multidivisional, virtual. Mas, a grosso modo, ó, a gente tem essa, esse agrupamento, né? Se de um lado a força tá para função, se do outro a força tá para projetos, e no meio do caminho aí, né, ó, há uma briga aí, certo? Dá um print depois, dá uma pausa aí, olha com calma. 104. O gerente de projetos é a pessoa responsável pela realização dos objetivos do projeto. De forma geral, as habilidades de um gestor de projetos estão agrupadas em 4 grandes categorias. Sobre elas, assinale a alternativa incorreta. Bom, eu trouxe aqui para vocês o triângulo. Aí, de novo, veio a bolinha antes. Eu trouxe o triângulo de talentos que o próprio guia PMI traz, né? O guia PMI não, o Instituto PMI traz. Quando você tem um gerente de projetos, ele tem que entender 3 coisas. Ele colocou 4 ali, beleza. Eu divido em 3 grandes grupos. Você tem que ter a parte, pensa nos 3 níveis organizacionais. No nível operacional, eu tenho uma demanda maior por habilidades técnicas, habilidades operacionais. Fazer planilhas, elaborar orçamentos, fazer cálculos, rotinas bem definidas. Essa parte técnica é importante que o gerente de projetos conheça. Na ponta de cima, na estratégica, a gente tem uma demanda maior por conhecimentos de concepção, de abstração de conceitos, de análises e diagnósticos, de perceber pontos do ambiente externo e fazer projeções, fazer estimativas, ok? É uma área mais conceitual. E no meio do caminho, na tática, a gente tem habilidades interpessoais, uma demanda maior por habilidades interpessoais. Não quer dizer que nos outros níveis não tenha outras demandas, mas há uma priorização. Por que no nível tático a demanda maior é por habilidades interpessoais? Porque a gente vai ter que traduzir para o chão de fábrica, para a operação, para o operacional, o que fora definido na estratégia, que é algo muito macro, muito conceitual, às vezes abstrato. E definir isso para o nível operacional quer dizer colocar meta, colocar números, direcionar, liderar os esforços. Entendeu? Então, conceitual em cima, no meio, interpessoal, liderança, motivação, comunicação. E na parte da base, a parte técnica de ferramentas de operação. Traduzindo esses papéis, habilidades necessárias para o gerente de projetos, o PMI traz 3 e coincidentes. Na parte operacional, eu tenho gerenciamento técnico de projetos, ou chamado gerenciamento de projetos técnico. São habilidades, né, competências, vamos chamar de conhecimentos, habilidades, atitudes, para você gerenciar as técnicas necessárias. Subindo, a gente tem a parte tática de liderança, você liderar as pessoas, influenciar, né, direcioná-las para aquele objetivo em comum.
E na parte superior, eu tenho a parte mais estratégica, que é o gerenciamento estratégico de negócios. Entender como que aquele projeto contribui para a estratégia da organização. Verificar se há um alinhamento estratégico, se está indo para o mesmo caminho, ou um descolamento estratégico. E aí tem erro aí. Então, o gerente de projetos ele tem que entender a estratégia da organização para saber se os esforços que ele está demandando para a equipe e dele mesmo, gastando recurso, vai ser vai está alinhado com a estratégia ou não. Entendeu? Beleza. E aí, gestão de pessoas é importante? Lógico. Liderança? Gestão do ambiente do projeto? Lógico. Contexto? Você entender essa análise do ambiente. Conhecimentos técnicos? Sim, a base. Conhecimento em direito civil e penal? Não, nada a ver. Eu posso ter um especialista disso se meu projeto precisar. Se não, não. 105. Os processos de gerenciamento de riscos de projetos preconizados estão concentrados nos grupos de processo de planejamento, execução e controle. Isso é sexta edição, até a sexta edição, né? Sétima não tem grupo de processo. Sobre as atividades que estão dentro do processo de planejamento dos riscos, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. O Guia PMBOK traz, sexta edição, eu vou falar da sexta, tá? Traz a área de conhecimento, gerenciamento dos riscos de projeto. Lá, lembra, ó, eu tenho 10 áreas de conhecimento, 5 grupos de processo. E nessas interseções, eu tenho espalhados, organizados 49 processos. Então, cada processo dos 49 está ligado a uma área de conhecimento e a um grupo de processo. A área de conhecimento e o processo sempre vai ser um verbo, normalmente no infinitivo, tá? Então, por exemplo, validar o escopo do projeto. Validar escopo do projeto. Então, o verbo, ele está mais ligado ao grupo de processo, ok? E o que aquele verbo vai fazer está ligado à área de conhecimento. Então, lógico, aqui, planejamento de respostas, planejar as respostas aos riscos. A área de conhecimento é risco. Analisar, fazer a análise qualitativa e quantitativa dos riscos. Área de conhecimento e risco. Então, todas aí são da área de conhecimento de risco, a própria banca já te trouxe. E aí, identificação dos riscos, comunicação dos riscos, analisar os riscos, planejar respostas aos riscos. Cada processo desse está atrelado, está organizado em um grupo de processos diferente. Entendeu isso? Beleza. Para analisar o verbo, aí que vai dar o grupo de processo, você pensa o que aquele verbo vai fazer. Por exemplo, iniciação e encerramento, que ele nem trouxe aí porque não tem nenhum risco. Só estou te trazendo algo a mais. Iniciação e encerramento nos projetos só tem 3. 2 de iniciação e 1 de encerramento. Encerramento é encerrar projeto ou fase. Iniciação é desenvolver o TAP, que é quem vai é a certidão de nascimento do teu projeto, o termo de abertura do projeto, identificar partes interessadas. Então, tirando esses 3 processos, que eles são mais especializados, né? Você, aliás, tem que saber desses 3. O que está no meio ali, você tem que olhar o verbo. Então, identificar os riscos. Pensa, é planejamento, execução ou controle? Execução, galera, é quando você bota a mão na massa e sai algo daquilo. Sai algo concreto. Monitoramento e controle, você fica monitorando, você fica depois que o processo de planejamento foi feito, para ver se está dando certo ou não. Como se fosse no PDCA o check. Agora, planejamento é tudo que você faz antes da execução ocorrer. Por exemplo, vou dar outros exemplos além do risco. Desenvolver um cronograma. Desenvolver é execução. Nananina não. Quando você faz um cronograma, você está planejando.
Agora, implementar mudanças, aí sim execução. Nesse contexto aqui do risco, quando eu falo fazer análises, planejar respostas, identificar os riscos, ou seja, esse diagnóstico, tudo isso é planejamento. O que não seria planejamento? Implementar as respostas ao risco. Aí é execução. Comunicar esses riscos é execução. Aliás, né, que o nosso gabarito é a comunicação. Aliás, no guia PMBOK não tem o processo de comunicação de riscos. Eu trouxe aqui, ó, lá do PMBOK sexta edição, os 7 processos associados. Olha só, o quanto que é planejamento. Você planeja, aliás, é a maioria dos teus processos, né? 12 processos são só de planejamento. Ó, planejar o gerenciamento de riscos, identificar os riscos, realizar análise quanti e quali, planejar as respostas, tudo isso é planejamento. Implementar a resposta caso o risco ocorra, por exemplo, eu faço eu planejo uma resposta a um risco. Olha, eu vou contratar um seguro, isso é planejamento. Faço a assinatura do contrato de seguro, isso é execução. E monitorar os riscos é ficar acompanhando se a probabilidade aumentou, se o impacto pode aumentar, se está quase acontecendo esse risco. Por exemplo, ficar olhando taxa do dólar, ficar olhando temperatura das águas, né? Se você, sei lá, está no litoral, entende? Você tem normalmente a maioria dos processos em planejamento, até porque o gerente de projetos ele está no planejamento e na articulação. Lógico, tem muito controle, é o segundo grupo de processo que mais tem, mas normalmente a gente está no planejamento. Tá, Rafael, mas eu não vi comunicação aqui. Bom, eu trouxe para você a NBR 31000, que traz ISO, né, 31000, que trata sobre gestão de riscos. E lá ele tem um ciclo de gestão de riscos. E algumas bancas amam essa parte aqui, mas só para você entender o contexto, ó. Primeiro, quando você vai gerenciar riscos, você tem que entender o ambiente que você está, a cultura da empresa, as regras de negócio, o ambiente, o contexto. Por quê? A gente tem em riscos, e tem uma questãozinha daqui a pouco sobre isso, que trabalha sobre o apetite para os riscos. Se você, gerente de projetos, que vai trabalhar em gestão de riscos, tem muito apetite para risco, tolerância aos riscos, ou seja, você aposta, você né, não é muito prudente, não tem certo e errado não, tá, gente? Mas você é alguém mais arrojado e vai trabalhar numa organização mais prudente, mais avessa ao risco, intolerante ao risco, não vai dar match. Você vai brigar. Então você tem que entender esse contexto. Olha, essa organização não aceita isso. Ou essa organização está sob forte regulamentação governamental. Eu não posso ter uma tolerância a risco. Ou a gente tem um hospital, por exemplo, que não pode trabalhar com riscos. Eu vou deixar só um pouquinho de leito aqui, porque não deve vir muito paciente. Entende? Opa, tem lugar que você não pode ter tanto apetite para o risco. Então, esse entender o contexto sempre é a primeira etapa. Depois, você identifica o risco, tal como o PMBOK, né? Você vai elencar todos os riscos possíveis. E lembra, risco, você sempre tem que ter uma probabilidade associada, se é alta, baixa, quantificada ou qualificada, e o impacto, seja ele positivo ou negativo. É um impacto alto, baixo, insignificante? Isso sempre quantitativamente falando, numericamente falando, ou qualitativamente falando, baixo, alto, bom, ruim. Depois você vai fazer a análise desses riscos para saber a probabilidade e o impacto. Depois, avaliação dos riscos. A avaliação é você pegar aquela análise feita de probabilidade e impacto e comparar, você priorizar esses riscos. Porque às vezes você não tem recurso para tudo. Pode até usar o Pareto, por exemplo, Gucci, lá da aula de qualidade. Você vai tentar hierarquizar para priorizar e alocar esforços direcionar os esforços aonde realmente é necessário. Depois, você vai
tratar esses riscos, planejar as respostas e implementar as respostas caso o risco ocorra. Feito isso, você sempre vai comunicar e monitorar. O 6 e o 7 pode vir invertido, tá? Não tem problema. Você vai constantemente monitorar, né? Ficar olhando ali indicadores no tempo, por exemplo, e vai comunicar, consultar a população, por exemplo, numa política pública, a população local. Você vai sempre comunicar a todos aqueles stakeholders, manter todas as partes interessadas que impactam ou são impactadas pelo projeto. Certo? Dei uma boa revisada em riscos para você ir craque na prova. Beleza. Bom, voltando aqui só para a questão, né? Ele falava que tudo aqui era planejamento, exceto comunicação é execução, apesar de nem estar lá no PMBOK. Questão 106. No detalhamento do processo de gerenciamento de riscos, há uma influência do comportamento humano quando se depara com situações de incerteza. E, para tanto, há perfis de comportamento. Quem está mais propenso ao risco, quem está mais avesso ao risco. E é o perfil das pessoas que se sentem confortáveis em situações de incerteza. Tá, ele quer saber quem se sente confortável em situação de incerteza. Quem se sente confortável se sente propenso ao risco. Ah, Rafael, não pode ser tolerante? Tolerante, pensa assim, ó, bem na etimologia da palavra. Eu até tolero. O tolerante é eu não gosto, mas tolero. Propenso não, propenso ele gosta do risco. Ele se sente confortável no risco. A zona de conforto dele é o risco. Você já jogou truco, pôquer no intervalo da escola, lembra? No intervalo da faculdade, que tinha aquela pessoa que, pô, não tinha nada, nenhuma carta, e saía trucando, saía apostando. Você era essa pessoa, você é propenso ao risco. E às vezes tem pessoa que tá com uma carta super boa, uma combinação super boa, e mesmo assim prefere não arriscar. Entende? É essa a ideia. Questão 107. Quanto ao conceito de projeto estabelecido pelo PMBOK, analise as afirmativas a seguir e fale VOF. Todo projeto possibilita que sejam utilizados recursos ilimitados. Meu Deus, é o sonho de qualquer administrador, né? Claro que não, a gente trabalha com muita limitação de recurso, recurso escasso. Por isso que a gente prioriza, por isso que a gente gerencia. Então, a primeira, falsa. Segunda, projeto é temporário? Sim. Tendo começo, meio e fim bem definidos? Sim. Lembra que, mas a reforma da minha casa atrasou. Mas você só sabe que atrasou porque tinha uma data delimitando. E a terceira, projeto é desenvolvido de maneira progressiva e por etapas. Perfeito. A gente tem as fases de vida do projeto, como se fosse a nossa fase de vida. O projeto nasce, cresce, se desenvolve e morre, assim como nós. Então, FVV, alternativa C. Perceba o seguinte, as etapas do projeto, as fases de vida do projeto, pode ser sequencial, na sequência, ou ela pode ser cíclica. Nas metodologias ágeis, por exemplo, se cair Scrum na tua prova, se você for da TI, por exemplo, há uma adaptabilidade constante. Você não define o escopo logo no início do projeto. Pensa assim, ó, se eu tiver todo o escopo do projeto, eu vou e sequencio isso para o cliente até o final do projeto. Isso é uma fase sequencial, preditiva, waterfall, cascata, são tudo sinônimo. Na iterativa, às vezes eu nem sei o que eu quero fazer com o projeto. Então eu vou fazendo pequenas iterações. A cada iteração, a cada sprint, a cada ciclo de agregação de valor do projeto, eu já tenho um produto do projeto constituído, funcional, já tem valor para o cliente, mas aí eu vou melhorando esse projeto até o fim. Por exemplo, num projeto de desenvolvimento de software, às vezes o cliente não sabe todas as funcionalidades que ele quer. E aí, ao longo dessa execução, você vai trocando a roda do carro com o carro em movimento, mas você, logo a cada sprint, tem um pedacinho do projeto, do software, por exemplo, funcionando.
No final, após várias iterações, vários ciclos, você vai ter um softwarezão grandão. Mas já no primeiro ciclo, já na primeira sprint, você vai ter alguma coisa útil, que te é útil, que te tem valor. Na sequencial, não. Você só tem o produto do projeto ao final de todo o sequenciamento. Por exemplo, um prédio de 10 andares. Ele está construindo aqui. Tem fases sequenciais, tem fases paralelas. Como assim? Bom, eu só posso fazer o andar 2 depois de concluir o andar 1, mais ou menos. Eu só posso pintar o prédio depois de ter feito o reboco. Agora, tem fases sobrepostas ou paralelas. Por exemplo, enquanto faz a parte elétrica interna do prédio, eu posso fazer a jardinagem externa. Não tem uma restrição quanto a isso, quanto a essas precedências. Bom, mas eu só vou ter um prédio que dá para morar ao final de todas as etapas. Não dá para morar no prédio, e espero que ninguém faça isso, no primeiro andar enquanto os outros estão sendo construídos. Entende? Essa é a diferença entre projetos sequenciais, preditivos, cascata, waterfall, né? Ele vai caindo, e projetos ágeis, adaptativos, iterativos, cíclicos, ok? Mas, de toda forma, eles são progressivos e por etapas. Ele vai melhorando, né? Ele é feito cliquê do projeto. 108. Numa rede de diagramas PERT, cuidado, tá? Faz uma alteração aí. PERT/CPM. Lembra que são ferramentas distintas. Mas a IBFC não faz essa distinção. Se tem alguns tipos Você tem alguns tipos básicos de dependências. Tá, dependências entre as fases, dentre as atividades do projeto. Lembra, ó, eu posso fazer uma coisa enquanto eu faço outra, há um paralelismo. Se eu posso começar a próxima antes de terminar a primeira, eu tenho uma sobreposição. E se eu só posso fazer B depois de terminar A, eu tenho um sequenciamento. Beleza. 1. Dependências obrigatórias, lógica, rígida, sequencial. Eu só posso fazer B depois que eu faço A. Ponto. Eu não tenho margem de escolha. Eu só posso pintar a parede depois de fazer o reboco. São as dependências que não podem mudar, como como erguer as paredes de uma casa antes de colocar o telhado. Não dá. Primeiro eu faço uma coisa, depois eu faço outra. Perfeito. 2. Dependências arbitrárias ou de lógica preferencial, ou seja, eu até prefiro fazer B depois de terminar A, mas não há essa restrição rígida. Eu posso sobrepor ou eu posso deixar em paralelo. São dependências que podem ser definidas a critério do gerente de projetos. Perfeito. Ou podem simplesmente mudar de projeto para projeto. Aqui eu preferi fazer de um jeito, no próximo projeto eu prefiro fazer de outro. Ok. Como um exemplo, não é necessário completar toda a lista de materiais antes de já começar as compras. Eu vou fazendo uma coisa enquanto você faz outra. Perfeito. Dependência externa são dependências que podem estar fora do controle do gerente de projetos, como fornecedor em seu caminho crítico. Ótimo. Como quando você monta teu diagrama de precedência, teu diagrama de rede, você vai sequenciar todas as atividades, estimar a duração de cada atividade e ver a precedência e sucessão de cada uma. E às vezes você tem algo externo ali. Precisar de uma liberação do governo, né, da administração pública, um alvará, por exemplo, precisar de uma máquina que está chegando, de um material que está chegando. Isso tudo é uma dependência externa. Perfeito. Então, tudo correto. Alternativa D. 109. Em uma rede PERT/CPM, o menor tempo necessário para concluir todas as atividades. Isso, inclusive, nem é do PERT. Isso daqui é do CPM e anterior também. Lembra, PERT é um método probabilístico que vai pensar em 3 cenários: otimista, pessimista e mais provável, e dá mais ênfase ao mais provável. 4 vezes mais ênfase, divide por 6, você tem uma média ponderada dos tempos de cada atividade, estimativa de cada atividade. E lembra que essa PERT pode ser usado para outros recursos. Quanto de material eu vou usar aqui? Quanto que vai gastar? Mas normalmente para tempo. Por sua vez, o CPM, Critical Path Method, ele vai olhar
todo o diagrama de redes, todo o sequenciamento de atividades, todas as atividades necessárias para o teu projeto terminar e vai olhar todos os caminhos possíveis. Aquele caminho ou aqueles caminhos que demandam maior duração é sinal que ali eu não tenho folga. É a menor duração possível para o teu projeto concluir. Eu posso até ter outros caminhos menores. Só que, ao concluir esses caminhos, eu não vou ter concluído todas as atividades. Entende? Então, o caminho maior daquele projeto, onde não dá para terminar antes do projeto, esse menor tempo necessário é para concluir todas as atividades. Logo, esse caminho, esse lapso temporal, é o teu caminho crítico. Critical Path Method, CPM. 110. Em gerenciamento de projetos, identifique a alternativa que apresenta o termo técnico com o seguinte significado: pessoas físicas ou jurídicas que podem ser impactadas pelo projeto, diretamente, indiretamente, de forma negativa ou positiva. Lembra, pode ser impactada ou impactar. Ele pode ser passivo ou ativo. Ele pode ser a favor ou contra, né? Apoiador ou de restrição. Isso são as partes interessadas, aqui chamada de stakeholders. Galera, a questão 111, 112 e 113 da Batista, elas são de projetos em serviços sociais. Não cai aqui pra gente, tá? Vou passar por elas. Ao fazer a lista, não me atentei a isso, peço desculpas a vocês. E aí sim a 114 cai. Cara, e essa 114 é um ponto muito fora da curva. Normalmente, gente, 90% das vezes a gente é cobrado do PMBOK em gerenciamento de projetos, que é o Guia de Gerenciamento de Projetos, feito pelo Instituto de Gerenciamento de Projetos, que está lá em Massachusetts, nos Estados Unidos, o PMI. 90% das vezes é o PMBOK. Eu tenho depois, sei lá, tô chutando aqui, tá? 10% das vezes, 9% das vezes, gerenciamento ágil. E esse sim tá ganhando mais destaque, que é o Scrum, Crystal Clear, Design Thinking, coisas atreladas ao gerenciamento ágil, mas muito com mais força o Scrum. Depois, eu tenho o outro guia de gerenciamento de projetos, que é o Prince, que é um guia inglês. Prince, né? Lembra de príncipe, enfim. Ok, tá, por que você tá falando isso? Porque em 0,0001% das vezes eu tenho outros tipos de gerenciamento. E essa questão, ela trouxe um gerenciamento alemão de gerenciamento de projetos, um método alemão, que é um método, o ZOP, ele é um método de projetos orientado a objetivos e metas do governo, mais ligado à política pública. Só que ele tem todo um universo à parte. Só vi uma questão, e bem essa de 2023. Então perceba, cuidado com isso. Acho que você deva se preocupar, se desesperar? Não, não é uma tendência da banca. A tendência é cobrar a 7ª edição, a 6ª edição, entender a ideia por detrás dos projetos. Agora, o ZOP foi uma novidade aí. A metodologia ZOP, entrando agora na matéria, ela está dividida em 2 grandes momentos. Um momento de análise e um momento de planejamento. Pensa no ZOP aí, pensa no P de planejamento, só que lembra da análise também. Rafael, para a gente às vezes é a mesma coisa? Às vezes é, mas o método é este método, esse framework é dividido nesses 2 momentos. O momento de analisar e o momento de planejar. E cada um deles está dividido nessas 4 fases que vem abaixo: planejamento, monitoramento, avaliação, informe de avanço, comunicação, né? E o controle de avanço. Análise, planejamento. Rafael, eu estou vendo isso daqui num sábado, minha prova é amanhã. Guarda isso. Análise, planejamento. Ok? E ela é voltada a gerenciamento por objetivos, né? Mais ou menos na gestão ali por objetivos do governo, né? Da administração pública.
Fechou? Beleza? Bom, galera, terminamos essas 15 questões aqui em torno. 2022, 2023, trouxe bastante de 2022, porque 2023 tinha muito pouca coisa, tá? Se você ainda não baixou a lista, não se inscreveu, se inscreve lá, baixa, salva esse material. Tô postando aí direto vídeos bem interessantes. Qualquer coisa, entre em contato comigo, tem as redes sociais aí, tá bom? Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo, Administração de Materiais. Valeu!